Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Tatiana e você que vai fazer o concurso do Banco do Brasil está aqui assistindo esse vídeo junto comigo. Eu vim conversar com você sobre uma parte do edital, que é a parte de vendas e negociação. Vou te contar aqui a fofoca de que a melhor parte do edital é a parte mais legal de estudar, né? E eu vou passar com você aqui os principais pontos desse edital. Tudo bem? Vamos lá então, vamos ver tudo o que vai acontecer nessa partezinha de vendas e negociação na sua prova que vai ser realizada aí pela Sesgran Rio. Vem comigo então, olha só. A gente está falando então do edital do Banco do Brasil. Eu sei que a gente está em pandemia, né? A gente está aí numa situação que a gente precisa buscar foco. Então estude, vamos passar nesse concurso e eu vou te ajudar. Olha só, essa parte de vendas e negociação, ela tem alguns tópicos muito importantes, tá? A maior parte deles está relacionada a uma área que a gente chama de marketing. Então, a gente começa no nosso primeiro tópico lá com as noções de estratégia empresarial e a gente vai estudar então ali sobre a própria análise de mercado, o que a empresa precisa fazer, né? Entender as suas forças, suas fraquezas, as oportunidades e ameaças que existem no ambiente externo. Vai precisar ainda entender sobre as forças competitivas, as 5 forças competitivas de Porter. Vão aprender ainda a identificar o que é a identidade de uma organização, como que a identidade de uma organização é formada. Vamos compreender sobre a imagem institucional e qual que é a diferença entre identidade e imagem e ainda vamos falar sobre posicionamento. Observe então que essa parte do edital ela não é tão pequena. Tá? A parte de noção de estratégia aí traz pra gente diversos conceitos que são super relevantes para que você entenda todos os outros. Então, nessa parte aqui de estratégia, a gente vai aprender então que estratégia é como se fosse um jogo de xadrez. A gente vai falar aqui sobre Michael Porter. Você precisa entender, né, que a estratégia de uma empresa vai ser definida ali como aquela parte da organização que vai ter foco em buscar vantagem competitiva, estar à frente no mercado, ser a número 1, ser lembrada pelo seu consumidor. Tudo bem? Você vai estudar as 5 forças competitivas de Porter. Você vai estudar sobre os novos entrantes, sobre os produtos substitutos e sobre o poder de barganha dos clientes e dos fornecedores e como está a concorrência naquele mercado específico. Para isso, então, você vai precisar saber fazer a análise de mercado, né? Depois de todos esses passos, você vai precisar conseguir entender o que é identidade e imagem. Não são a mesma coisa, professora? Não, não são a mesma coisa, mas eles se complementam, porque a soma deles te leva aí à reputação de uma marca, tá? Então você vai precisar entender que a identidade tem a ver ali com o logotipo, com a missão da empresa, com a marca e que a imagem é aquilo que o cliente faz de você, né? O reflexo da sua identidade lá na cabeça do seu consumidor. Show de bola? Nessa primeira parte, então, né, a gente tem um último tópico, que é o tópico de posicionamento, que é você exatamente utilizar aquele xadrez ali, né, e se posicionar da melhor forma possível. Então, nessa parte, você vai precisar entender que posicionamento não é algo que você faz com o seu produto, mas algo que você faz na mente do seu cliente. Olha que legal! É muito legal, né? Você tentar entender como posicionar a sua marca para que o seu cliente te veja da melhor forma, da forma que você quer que ele te veja. Show de bola! E depois, professora, acabou? É só isso? Não, a gente está só começando. Logo depois desse primeiro tópico de estratégia, você vai precisar estudar também sobre segmentação de mercado. Todo mercado, ele precisa ser fragmentado. Você não consegue, como empresa, atender todo mundo. Não tem como. Então, você vai precisar separar em pedaços o seu consumidor, né? Os seus consumidores, seu grupo de pessoas que você vai efetivamente atender. É como se fosse um bolo e a gente partisse e pegasse uma fatia.
essa fatia é o que eu atendo. Então aqui a gente vai precisar compreender quais são os tipos de segmentação. Essa segmentação ela é demográfica, por quesitos como idade, raça, sexo, ou ela é geográfica, é por bairro, região, estado, país, ou ela é psicográfica, pelo estilo de vida que esses consumidores levam, ou ela é comportamental, que leva em conta o comportamento de uso com relação àquele produto. Então a gente vai precisar destrinchar aqui todas as características de uma segmentação para que você consiga manter o foco e atender bem o seu consumidor. Beleza? Terceiro tópico dessa parte de vendas e negociação. Professora, beleza, eu vou ter aprendido então sobre as estratégias empresariais, vou saber fazer uma análise de mercado, vou conseguir entender como posicionar melhor o meu produto, já sei segmentar. E aí? E aí que você precisa pensar em sempre ampliar o valor que o seu cliente percebe no seu produto. Como que ele vê aquilo ali, né? Esse produto está gerando valor para ele? Valor tem a ver com custo, com preço, com benefício, com o quê, professora? Então aqui a gente vai discutir sobre o valor. Eu vou te ensinar, né, que o valor ele leva em consideração os benefícios menos os custos. Quanto mais altos os benefícios e menores os custos, maior vai ser o valor desse produto, desse serviço para você como cliente. E vamos falar ainda, né, de algumas ações para ampliar esse valor do consumidor. Então a gente tem que pensar que o consumidor ele está ali numa balança, né, entre gasto não gasto, compro não compro, ai meu Deus, socorro. Então a empresa precisa pensar em como fazer com que você saia dali feliz, satisfeito com a sua compra. Nosso quarto tópico dessa parte de vendas e negociação, a gente vai conversar sobre a gestão da experiência do cliente. Eu preciso pensar que o meu cliente ele tem toda uma jornada para poder passar ali comigo, né? Desde a identificação da necessidade dele até o pós-compra. Então aqui nessa parte do edital, a gente vai tentar compreender como está o cliente hoje, o que o cliente de hoje busca. Vamos conversar sobre os principais problemas que as empresas precisam levar em consideração. Vamos falar sobre comportamento de consumo, psicologia do consumo e quesitos como motivação, cognição e aprendizagem e como que esses três tópicos influenciam no nosso comportamento de consumo. E vamos, obviamente, conversar sobre o principal do tópico, a cereja do bolo aqui, que é como fazer para melhorar a experiência do seu cliente. Que atividades que a sua empresa pode ter, que coisas que ela pode fazer para que o seu cliente saia dali satisfeito, felizão da vida, com uma experiência legal para compartilhar para todo mundo. O cliente hoje, então, só para te dar aqui uma palhinha, né, do que está acontecendo nos dias de hoje, a gente tem várias formas de atingir um cliente, de levar o produto para o cliente. O cliente ele está cada vez mais exigente. A gente é inundado o tempo todo, né, de informação, de propagandas e tudo mais por diferentes mídias, seja por celular e influenciadores digitais, seja por TV e celebridade fazendo propaganda, enfim. Tudo isso vai fazer com que a gente precise escolher para onde a gente vai, que produto que eu vou comprar. Então, as exigências do consumidor estão cada vez maiores, as empresas têm que buscar aí atender cada vez melhor esse consumidor e melhorar a sua experiência. Então é isso que a gente vai discutir nesse quarto tópico do edital. Em seguida, não acabou, fica aí. Em seguida a gente vai falar sobre aprendizagem e sustentabilidade organizacional. Vamos compreender o que é uma aprendizagem organizacional, vamos falar aí sobre as organizações que aprendem e vamos falar sobre a sustentabilidade organizacional e o seu tripé, né, de sustentabilidade. É muito legal essa parte. Em seguida, vamos falar sobre as características dos serviços. Será que o produto e o serviço são duas coisas tão distintas? A gente vai identificar aqui, né, o que é um serviço, por que alguma coisa é caracterizada como serviço
e vamos falar sobre as principais características de um serviço, né? Intangibilidade, simultaneidade, variabilidade, perecibilidade, vamos conversar sobre ele. Tudo bem? Nem sempre o produto que você vai comprar, ele vai ser tangível, né, como uma caneta. Muitas vezes ele vai ser um serviço, então a gente vai precisar entender aí o que faz, né, ele ser caracterizado como serviço e como que eu consigo gerenciar isso da melhor forma possível, beleza? Sétimo tópico do nosso edital trata sobre a gestão da qualidade em serviços. A gente tem uma gestão da qualidade específica para os serviços, né? Para essas coisas que não são tangíveis, para essas coisas que são simultâneas, são inseparáveis, tá? Então a gente vai discutir aqui sobre qual é a essência do marketing de serviços e a sua importância, o que é essa qualidade no serviço, como que eu faço para ter qualidade nos meus serviços. O serviço, então, como eu já comentei com você, ele tem diversas características, né? Trouxe até aqui uma fórmula mnemônica maravilhosa, que é o CHIP, para a gente guardar quais são as características dos serviços. Então, todo serviço ele é simultâneo, heterogêneo, intangível e perecível. E a gente precisa saber essas 4 características. Se ele tiver essas 4 características, ele é um serviço. E aí você vai precisar pensar em ações específicas para esses serviços. 8º tópico do nosso edital do Banco do Brasil. Você vai precisar entender sobre as técnicas de venda. Afinal, depois que você for aprovado, o banco espera que você já entre lá voando, né? Você já vai precisar praticar ali o que você está estudando aqui no edital. Você já vai precisar executar alguma venda. Então, é necessário que a gente discuta aí sobre as técnicas de venda, compreender, né, como que a gente liga marketing com venda, o que é vender, entender o processo de venda, desde o processo da pré-abordagem do cliente até o pós-venda. A gente não pode esquecer que a venda não acaba quando ela se concretiza, ela continua no pós-venda. E vamos também aprender aqui a identificar alguns métodos de prospecção dos consumidores. Sempre que você for estudar essa parte, eu vou mostrar isso aqui para você, né? É muito importante que a gente entenda que a gente tem uma demanda e que a gente tem uma oferta. A demanda são aquelas pessoas que estão querendo consumir alguma coisa, elas têm necessidades não satisfeitas. Elas vão te pagar, elas vão fornecer informações para que você venda para elas alguma coisa. Então, a oferta vai enviar para a gente produtos, serviços e informações. Em troca, na contramão, eu vou pagar por esses produtos, serviços e também vou fornecer informações. Beleza? Em seguida, vamos falar sobre um tema muito legal, muito atual, que vem aí para o edital, né? Que são as noções de marketing digital. Esse edital trouxe para a gente, então, alguns conceitos mais atuais, né? O conceito aí de geração de lead. Como que eu faço para gerar um lead, transformar uma pessoa de lead em efetivo cliente, né? Vamos aprender sobre as principais técnicas de copywriting, identificar gatilhos mentais dos meus clientes e ainda vamos falar sobre o inbound marketing. Tudo bem? São 4 características bem legais que vieram nesse edital, que são muito atuais e que as empresas hoje em dia estão utilizando a todo vapor para conseguir conquistar e angariar cada vez mais clientes. Então a gente vai conseguir estudar aqui, né, essas 4 ferramentas que são muito interessantes para que a gente melhore a experiência do nosso cliente. Observa como então o edital ele é encavalado, né? Isso aqui ajuda a gente a entender um tópico lá de trás, lá da experiência do cliente. É tudo interligado. Que mais, Tatiana? Acabou? Não acabou. A gente vai ainda no tópico 10 aprender sobre a ética e conduta profissional em vendas.
você obviamente sabe que você não pode fazer o que te der na telha dentro do banco, né? Então a gente vai discutir o que é ética, vamos falar sobre conduta profissional e da importância de você manter essa boa conduta nas vendas, ok? O banco espera isso de você, afinal você já está estudando isso aqui. Então ele espera que você já entre lá sabendo código profissional, como me portar, como fazer uma venda de forma ética, tá? Então são tópicos muito importantes e que caem bastante nos concursos. Em seguida, vamos falar sobre os padrões de qualidade de atendimento ao cliente. Você muito provavelmente vai ter que atender cliente, né? No seu dia a dia bancário. Então você precisa saber o que o banco espera de você. O que é um padrão de qualidade de atendimento aceitável? Né? Como que o meu cliente deseja ser atendido? Então a gente vai falar aqui sobre o atendimento nesse serviço, como que a gente faz para atender e ter qualidade no nosso atendimento, buscando formas aí de excelência, né, no nosso trabalho, e ainda vamos conversar sobre umas boas condutas de desempenho, cortesia, educação, respeito. Vamos falar sobre todos esses tópicos aqui, né? E aí eu já deixo uma sementinha, né, para que você repense aí. Você seria seu próprio cliente? Isso é uma coisa muito legal para a gente já puxar um gatilho de pensar como que a gente gostaria de ser atendido. E aí já praticar a empatia, né? Atender alguém da forma como a gente gostaria de ser atendido. Beleza? 12º tópico, um tópico super novo, né? O edital traz aqui algo muito legal, que é a utilização dos canais remotos. Desde o início da pandemia, a gente tem observado um movimento das empresas para priorizarem o home office para algumas pessoas, diminuírem o fluxo de pessoas nas agências e priorizar, então, a utilização por meio do canal remoto. Então, a gente vai conversar aqui sobre as principais ferramentas de canal remoto, aplicativo, internet banking, aqueles mais antigos, né, como saque, ouvidoria. Vamos conversar sobre a estratégia de omnichannel, que a gente está migrando, né, do multichannel para o omnichannel. Então, vamos falar sobre isso e o que vem aí, né? O que a gente espera do futuro? O que pode aparecer de novidade aí nessa área dos canais remotos. E por fim, nosso 13º tópico, é sobre o comportamento do consumidor e sua relação com vendas e negociação, que é o nome, né, desse tópico. A gente precisa pegar tudo que a gente aprendeu e juntar isso para conseguir vender e fazer boas negociações. Então, nesse tópico, a gente vai entender o que é o comportamento do consumidor, quais são os principais fatores que nos influenciam na compra, os fatores psicológicos que me fazem decidir por um produto ou por outro. Vamos compreender o papel de compra de cada um. Quem usa o produto é a mesma pessoa que compra, quem inicia a compra, quem conclui, quem paga. Vamos falar sobre todos esses papéis. E, obviamente, vamos discutir sobre a importância disso tudo na hora de você vender e fazer uma negociação, que é um passo muito importante, né? Quando você vai trabalhar dentro de um banco, é saber negociar as coisas ali com o seu possível cliente. Combinado? Espero que você tenha gostado desse trecho aqui explicando para você o que o Banco do Brasil espera de você como concurseiro nessa prova, né, sobre vendas e negociação. Eu te encontro aí nas nossas aulas. Um super beijo, bom estudo para você. Tchau, tchau!